Tudo bem? Começamos mais um encontro com a língua portuguesa. O tema é concordância e nós vamos falar, teoricamente, das duas concordâncias, a concordância nominal e da concordância verbal. Temas fundamentais, alta recorrência, regra geral e várias regras secundárias. Cada uma tem o seu estilo de aparecer na prova, cada um dos temas exige habilidades diferentes. E é isso que nós vamos hoje apresentar de maneira introdutória, como se fosse uma aula prévia ao estudo da concordância nominal, prévia ao estudo da concordância verbal. Mais ou menos o professor questionando o que você trouxe e o que você precisa ter. Então é aquilo que fala assim, professor, o que eu tenho é isso. Não, isso é o que você tem. Mas para ir para a prova, você precisa ampliar, dar mais acabamento, ter mais organização. Então nós vamos aplicar aquilo que é mais ou menos um tema estudado, usado na vida, ao escrever a concordância é recorrente o tempo todo, mas para uma questão de concurso você tem que desenvolver habilidades que trazem aspectos teóricos e aquilo que é muito recorrente na prova. Como olhar para algo que tenha hierarquia, porque é muito mais importante do que outros. Eu sempre afirmo que, se possível, estude tudo, mas dê ordem a esse estudo. Ordem e organização. Vamos lá, vamos iniciar então o importante capítulo da concordância. É óbvio que nós falamos da concordância nominal e da concordância verbal. Tendo aí uma disputa, a gente pode dizer, professor, às vezes tem a questão que trabalha os dois tipos de concordância na mesma questão. Nós temos concordâncias, questões de concordância verbal em maior número, não tenho dúvida, e também em maior dificuldade. Talvez uma coisa até justifique a outra. Você vai perceber durante os estudos que o esforço na concordância verbal é muito maior do que na concordância nominal. Concordância nominal é mais a convivência de uma palavra especial, de como ela se relaciona, palavras que têm duas classificações, que, portanto, ora varia, ora não varia. Já a concordância verbal é algo que exigirá habilidades sintáticas muito mais aprimoradas, muito mais treinadas. Não é saber só uma palavra para determinar a sua flexão ou não, mas sim ter que analisar uma frase para poder entender se aquilo está certo ou errado. Vamos iniciar os trabalhos falando da concordância nominal, tá bem? Então, imagine que você comece a estudar concordância nominal. O que temos diante da concordância nominal? Nós temos a regra geral e, a partir da regra geral, palavras e expressões especiais. Por exemplo, o que seria da regra geral? Que adjetivo, pronomes, numerais e artigos concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se vinculam. Então, um artigo está sempre vinculado a um substantivo. Adjetivo qualifica substantivo. Numeral, dependendo do tipo, quantifica, ordena um substantivo. E os pronomes, há aqueles que substituem, mas há aqueles também que acompanham o substantivo, como um possessivo, um demonstrativo. E, por regra, quando há essa virtude na palavra, ela concordará com o substantivo em gênero e número, porque nós temos algumas palavras que não têm esse poder de variação, mas as que têm, sendo artigo, numeral, pronome e adjetivo, concordarão com o substantivo. Isso aí é a regra geral. E como nós temos um controle muito alto nisso, é lógico que a banca vai nos apresentar, talvez a regra geral, apresentar a regra geral. Então é bacana a gente pensar assim, professor, cai a regra geral? Cai, mas é hora em que a banca maliciosamente inverte a construção, coloca o elemento qualificador distante do substantivo, e isso gera então uma leitura mais atenta. Essa distância, essa inversão, lá na concordância verbal será abundante. Será a marca registrada das dificuldades de análise. Cadê o verbo? Cadê o sujeito?
eles não estão um imediatamente ao lado do outro. Então a concordância nominal, quando as questões vêm dentro da regra geral, né, adjetivo, pronome, numeral e artigo, concordam em gênero e número com substantivo, essa aplicação de regra só nos é complexa na hora em que você precisa, perceber vínculos mais longínquos, né, vínculos que não estão um ao lado do outro, o que é uma dificuldade muito igual às dificuldades da concordância verbal, tá bem? Então é óbvio que além dessa complexidade que pode haver na aplicação da regra geral, a banca fala, ó, gente, é bem mais fácil pegar aquilo que é esquisito, pegar aquilo que o brasileiro não domina, aquilo que o brasileiro terá dificuldade. Por exemplo, a palavra meio, a palavra bastante, palavras que no dia a dia o brasileiro tem grandes dificuldades, né? Erra, na hora que deveria variar, não variar, acaba variando, né? O bastante deveria variar, não varia. Ah, o brasileiro então comete falhas no dia a dia, a banca fala, opa, essas falhas me interessam. O cara que está errando lá tende a errar aqui. E é lógico que você precisa passar por uma purificação. Né? Purificação entre aspas. Né? É lógico que nós resguardamos a distância entre essa língua oral que praticamos no dia a dia e a norma culta aplicada à língua escrita e que muitas vezes se estende também ao uso oral. Né? Há muitas situações que são boas aqui na língua escrita, mas são ótimas lá na língua oral. Mas na maioria das vezes não temos, né, uma exatidão. A língua oral ela tem uma variação, ela tem uma adaptação muito diferente da língua escrita, né? Mas a banca fica de olho nisso. Aquele que tem o erro ali tende, na hora de ler uma questão, a reaplicar, né, a mesma noção e errar de novo. Por exemplo, vamos entender o que é isso em alguns casos, né, reais. Palavras e expressões especiais. Ah, então aí podemos pensar numa lista até. Uma lista de palavras que o brasileiro tem dificuldade, palavras que têm mais de uma classificação, serve como adjetivo e serve, por exemplo, como advérbio, porque advérbio é uma classe que não varia. E aí nós temos que entrar nos detalhes de cada classe para entender quando é do mundo do nome e varia, e quando é do mundo do advérbio, e aí não varia. Por exemplo, vamos olhar para uma questão para que você perceba exatamente isso daí. Nós vamos ler, a questão está, né, bastante volumosa aí, aquela questão que você fala assim, nossa, professor, é para dar aquele impacto realmente, né? A gente olha e fala, quantas palavrinhas, quantas, né? A concordância nominal está de acordo com a norma padrão em... Ele falou com certa animação, depois ficou um instante com a expressão meia triste, a melancolia de não ter mais pitangas. É necessária sabedoria para lidar com melancolias advindo das saudades das pitangas que outrora nos encantaram. O matiz das conversas deixou-me claro que tanto a moça quanto a senhora estavam saudosas das pitangueiras. A senhora falou-me que havia bastante pitangas em Copacabana e na Barra da Tijuca e ela as apanhava sempre. A moça lamentou que não havia uma só casa de seu tempo de infância, o que me fez sentir uma dó imensa dela. Uma coisa que é muito óbvia, gente, é que quando usamos o português, às vezes nós temos algumas intuições, né? Algumas intuições que são oriundas da vida escolar. Quando a gente olha para isso aí e só vê palavras, é porque nós não estamos ainda treinando para concurso público. O concurso público obrigatoriamente produz na sua memória pontos de relevância. São áreas de reflexão que exigem um tom diferente de apenas ler ou apenas escrever, né? Apenas usar. Há um ponto em que você aciona um conhecimento prévio que vai então justificar variação ou não variação, masculino, feminino, singular, plural. Né? Há uma capacidade de ler, analisar, classificar e distribuir
quando há e quando não há a concordância, né? Então vejam que muitas vezes todas essas atividades de olhar o ponto importante, saber classificar e demandar, né, as regras necessárias, muitas vezes na vida o fluxo de falar não tem nada disso, professor. Por isso que há uma leitura muito neutra muitas vezes. E o que eu vejo é o contrário. É neutralidade e área de relevância. Neutralidade é área de relevância. A hora que você passou pelo meio, pelo é necessário, pelo bastante, pela palavra dó, tudo isso em mim é área de relevância. Meu histórico gramatical fala, opa, você devia saber que há palavras que trazem problemas. Você não conhecia a palavra meio? É nessa hora que a gente sai de um uso intuitivo e fala assim, professor, então eu vou estudar. E aí entramos no mundo da palavra meio, que pode ser numeral fracionário, e como numeral fracionário concordará com o substantivo a que se vincula. Quando é numeral fracionário, se vincula a um substantivo. Tomei meia garrafa d'água. Abra sua meia janela, está ventando. Né? Aquelas portas de escritório, né? Aquelas portas que nos vem a imagem de locais burocráticos. Né? Ah, hoje só abra meia porta. Então tem aquelas portas que abrem metade, né? Meia porta, porta é o substantivo, meia é o numeral. E aí concorda normalmente, por isso que dizemos meia-noite. Agora, quando meio migra para advérbio, geralmente vai ser usado como advérbio de intensidade. E o mais comum é a intensidade a adjetivos. Então a pessoa é inteligente, você fala meio inteligente. A pessoa é rápida, você fala não, meio rápida. Você dá então a chamada intensidade, advérbio de intensidade. Professor, como que eu vou saber que meio é numeral, meio é advérbio? Dependerá da relação que ele está criando. Quando ele se relaciona com substantivo, meio é numeral. Quando se relaciona com adjetivo, por exemplo, é um advérbio. E daí nós temos que saber que a classe adverbial não varia, é uma classe invariável, e quando o numeral, meio vai concordar normalmente. Então entra o problema, primeiro identificar que palavra meio é um problema. Né? Segundo, aprender a distinguir quando é numeral, quando é advérbio. E a partir da classificação, é numeral, é advérbio, é aí que você vai recorrer às regras disponíveis. Meio é advérbio, não varia. Né? Que é aí que é o problema. É aí que o brasileiro deita e rola na falha. Né? Então vejam comigo, vamos agora analisar uma por uma, com toda a calma, como aquilo que deveria ser o repertório de concurso público. Né? E ela falou com certa animação, depois ficou instante com a expressão meia triste, a melancolia de não ter mais pitangas. Então, de tudo que nós lemos, 15, 20, 30 palavras, uma é o problema, é a palavra meia triste. É a hora que você deveria ter a noção de pico, né, de área de relevância. Eles têm que parar, entender que há uma expressão triste, triste é um adjetivo, e o advérbio de intensidade é que deveria ali estar. Então, o correto é expressão meio triste, tá bom? Porque ali temos o advérbio de intensidade, que é uma classe, então, invariável. Uma forma de verificação seria com a palavra muito. O muito, apesar de não ser sinônimo, ele nos indica quando é advérbio. Se o muito não varia, o meio também não. Expressão muito triste, portanto, meio triste. Então, notando como a gente vai diante de um problema e cria um ciclo de aprendizagem que produz um raciocínio teórico, um raciocínio prático, manhas e trocas, classificações, distinções. Isso tudo produz um material teórico e prático que você deve reacionar de tempo em tempo até o dia da prova, até o dia em que você passa no concurso. Uhul, chegou lá, parabéns. Né? Então, porque se você deixar a memória com o compromisso de reacionar, ela fala, eu? Né? Se nós não aplicamos isso na vida prática, né, então você vai entender que a memória ela não vai se esforçar sozinha para retomar as noções teóricas. Ao contrário, a memória só fica pensando em ócio,
lazer, prazer, a memória, ela não vai estar ligada, né, a estudar gramática para o concurso público. É você que obriga ela, chantageando ainda, falando assim, ó, quando eu passar, eu vou te dar uma semana de férias, você não vai pensar em nada, eu vou pegar um coquetel fácil, sentar na beira da praia e nós vamos ficar uma semana lá. Cara, tem que negociar com a memória, porque ela não gosta desse esforço, muitas vezes injustificado. Né? Vamos lá. É necessário, pronto, eu bato o olho nessa estrutura e essa estrutura na minha memória traz o é proibido, o é permitido, é necessário, é preciso, é bom, é ótimo e assim por diante. Expressões correlatas a essa. E aí tem uma teoria, né? Uma teoria que diz, sujeito, no caso sabedoria, se vier sem determinação, eu tenho que usar uma concordância neutra. Então, sabedoria está sem artigo, sem determinação, o correto é necessário. Sabedoria é necessário. Se eu colocasse o artigo, aí a concordância era obrigatória. A sabedoria é necessária. Se você disser para mim, professor, por que é assim? Eu estou até hoje procurando uma resposta. Né? Então você está diante daquilo que a gente costuma dizer exceção. Porque bem provável na história do português, isso tinha uma lógica, tinha uma justificativa. O neutro no português, né, ele se acumula com o masculino. Então o masculino pode ser o masculino e neutro. E a gente olha, a gente perdeu o fio do raciocínio que estava aqui. Então, né, século XXI, a gente recebe essa frase. E ela nos mostra algo anormal. Então nós não vamos aqui brigar com a teoria e com esse produto histórico. Nós vamos aprender a lidar com ele. Por quê? Porque tem algo fora do comum. É uma área de relevância. Uma área de relevância, né? Então na prova eu já bateria o olho aí e com toda a convicção do mundo, olha, ó. Correto seria, é necessário sabedoria ou é necessária a sabedoria, né? Além disso, nós temos aqui as melancolias advindas. Advindas. Bem, faltou ali melancolias advindas, concordando com melancolias, né? Ok? Essa é uma estrutura, então, que tem que ser estudada. Perfeito? Na letra C, o matiz. Matiz é fera, hein, gente? Né? Nós estamos acostumados a vários, mas matiz são os tons. Né? Quando a gente olha o degradê, matiz é exatamente essa definição de uma cor para outra, né? E é um matiz masculino, o matiz das conversas deixou-me claro. Né? Então, deixou-me claro, o matiz deixou-me claro que tanto a moça quanto a senhora estavam saudosas, a moça e a senhora estavam saudosas nas pitangueiras. Na prova, essa era a alternativa que você tinha que assinalar. Essa era a alternativa que está tudo legal, tudo certinho. Na letra D, a senhora falou-me que havia bastante pitangas em Copacabana e na Barra da Tijuca e ela as apanhava sempre, tá bem? E ela, a senhora, apanhava as pitangas. Olha que tudo perfeito, gente. Ah, mas você não viu ali o bastante. Vi, eu sonho com ele. Eu sonho com ele, né? Às vezes o aluno pensa que o professor tem sonhos eróticos, né? Sonhos, nossa, devaneios. Não, eu sonho com crase, com vírgula, sonho com bastante. É isso que me vem à memória durante a madrugada, né? Eu vivo pensando nisso. Então, para mim, a área não é só de relevância. É muito mais que isso, né? Eu vivo disso, ensino isso, sonho com isso. Bastante, gente, bastante. É uma palavra coringa. Para concurso público não tem nada mais, né, pontual a favor da banca do que isso. Bastante pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, um pronome indefinido e, enfim, pode ser um advérbio. Pode ser um advérbio, que é a hora em que não varia. Mas daí não interessa agora, o advérbio não interessa, a não ser que a questão seja para classificar, né? Mas vejam como nesta hora, gente, nós estamos atentos à variação. E o brasileiro não usa o bastante variando. O brasileiro fala bastante vezes. Bastante vezes. O brasileiro não varia o bastante. E o bastante é uma palavra que pode variar. Quando nós trocamos por muito ou suficiente,
muito ou suficiente, quando o bastante é para ir no plural, o muito e o suficiente também vão para o plural. É isso que eu não posso perder de vista. Se eu uso, né, muitas pitangas, eu teria que usar bastantes pitangas. Então, muito me ajuda a entender que ali estou usando um pronome indefinido, que o muito, se ali estivesse, iria para o plural, e, em contrapartida, o bastante também tem que ir. Então, notem que a gente tem que aprender que o bastante é uma palavra variável, a depender da classificação que tem. E, por fim, letra E, a moça lamentou que não havia uma só casa de seu tempo de infância, o que me fez sentir uma dó imensa dela. A palavra dó é uma palavra do gênero masculino, é um dó, tá bem? Então, é uma palavra que o brasileiro geralmente usa como feminina. Muita dó, pouca dó, tá errado no português. É muito dó, pouco dó. Então você vai e monta uma lista de palavras em que o gênero na boca do brasileiro não é convicto, é vacilante. A pessoa entra numa padaria, compra queijo, quantos gramas pede? Professor, eu peço 200 gramas. Não, o adequado seria 200 gramas, né? Futebol, né, tem a marca do pênalti. Geralmente os campos, principalmente os de várzea, o amadorzão, né, é pintada com aquela cal. A cal, aquela pintura, né? A cal branca, cal, né? Então, nós temos que usar a palavra cal como feminina, mas muita gente usa cal como palavra masculina. Então, é um conjunto de palavras que nós temos um uso vacilante. O que nós vimos então? Vimos o meio, é necessário, bastante, dó, sacaram? Então, é isso que eu tinha que perceber. A hora que eu mostrei aquela imagem da questão, fazendo uma imagem de poluição visual, é isso que seria a área de relevância dentro daquilo que é estudar para concurso público. Tá bom? Pode estudar tudo, mas não pode deixar faltar isso daí numa questão de concordância nominal. Tá bem? Vamos observar que estão então aí erradas. Aqui faltou advindas. Então, advindas, o professor nem olhar olhou. Olha que loucura. A gente olha ali outros elementos, né? Os que estão mais próximos. E aí você tem que perceber que houve, então, ali também uma falha. Uma falha. Tá bom? Vamos então agora para a nossa querida concordância verbal. Essa sim é grande, forma muito mais questões que concordância nominal, exigirá mais de vocês, ela é muito especial. Mas também, quando as coisas funcionam bem aqui na concordância verbal, é porque a análise sintática está legal, a análise sintática está funcionando muito bem. Vamos lá, vamos começar com a regra geral. O que você diria aí para mim? Que o verbo concorda com o... E daí ocorre um primeiro colapso, porque o verbo concorda é com o núcleo do sujeito. Dizer que o verbo concorda com o sujeito é uma falha. É uma falha, tá bem? Então, quando a gente volta aqui, na concordância verbal, você tem regra geral, regras especiais. A gente tem expectativa que pelo menos a regra geral esteja bem. E o que você vê? O brasileiro erra a definição da concordância. O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Às vezes o sujeito tem vários termos, né? Mas o núcleo do sujeito é uma coisa. Ser adjunta de nominal, aposto, complemento nominal é outro. E aí a importância de ter essa precisão na análise. Além disso, é importante perceber que esse termo, o núcleo do sujeito, ele não vem preposicionado. Né? O preposicionamento, gente, é uma marca de subordinação. E o núcleo do sujeito nada o subordina. E por isso o núcleo do sujeito não vem preposicionado. Então eu me vejo aos 24 anos de idade quando eu comecei a dar aula para concurso público. Imagine que antes disso, gente, convivi com a língua portuguesa em ambiente acadêmico, em ambiente profissional, aula de redação, aula de literatura. Quando eu comecei a dar aula de gramática, eu falei, João, onde que você estava antes? Ou melhor, onde que essas informações estavam? Que não passaram por mim, não ficaram em mim.
Então, quando eu comecei a entender isso, eu grudei nessas duas informações, porque elas mudaram a forma de eu ler as questões de concordância verbal quando você estiver na regra geral. Então aqui você está quebrando os problemas da regra geral. Porque as regras especiais, a banca não precisa fazer nada. As regras especiais já são problemáticas por si sós. Tá bom? Vamos em frente. A reescrita de informações do texto em que se atende à norma padrão da concordância verbal é: aumenta-se no verão os casos de dengue e constata-se picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Ocorre a cada 4, 5 anos os picos epidêmicos da dengue, por isso é a enfermidade de atuação previsível. Há picos epidêmicos da dengue a cada 4, 5 anos. Tratam-se, portanto, de situações de atuação previsível. Segundo a OMS, devem-se à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário o descontrole da modéstia. São Paulo é um desses grandes centros que convivem com o desmatamento para a construção de moradias. É lógico que numa prova o silêncio, né, para ler e entender, tem que ser em silêncio. Eu falando aqui só atrapalho sua vida. Tá? Quer dar uma congeladinha e congela, resolve a questão. Mas eu lendo só atrapalha, não ajuda em nada. Tá bom? Eu passei aí e notei alguns picos. O aumenta-se, o tratam-se, né? Já são sinais de que eu precisaria de uma bagagem teórica boa para dar conta dos problemas que vêm por aí. Vamos lá? Vamos olhar uma por uma, vai. Na letra A, por que está errado na letra A? Aumenta-se no verão os casos. Correto seria aumentam-se os casos são aumentados. E ali constatam-se picos. Picos são constatados. Não sei se você conhece, isso aí se chama voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Pensa numa coisa que é batata. Você fala, professor, vai cair. Questão de concordância e voz passiva sintética. E não tem jeito. É treino, aprenda a teoria e treine, até que haja esse espelhamento. Aumentam-se os casos são aumentados. Isso se aprende na voz passiva. A voz passiva não está no edital, mas você aprende por causa da questão de concordância que está no edital. Então a voz passiva é um estudo secundário, escondido no edital, que você acaba estudando por causa da recorrência na questão de concordância. Aumentam-se os casos, é voz passiva sintética, os casos são aumentados, voz passiva analítica. Clássico. É aquilo que você não pode pensar que não estará nunca na sua prova. Sempre está. Ocorre, a cada 4 ou 5 anos, os picos epidêmicos da dengue. A cada 4, 5 anos, é uma ideia de tempo, né? Mas vem ali com a preposição a, que a gente tem que aprender a ler também. Então, a cada 4, 5 anos, não é a área de relevância, não é um ponto importante. Vejam que nós temos aí a ordem inversa. Você só precisava aplicar a regra geral. Os picos epidêmicos da dengue é o sujeito, picos é o núcleo, na ordem direta, os picos ocorrem a cada 4, 5 anos. Aí é a regra geral, mas a ordem inversa é uma forma da banca nos criar dificuldades. Então, na regra geral, além de você melhorar a teoria, a precisão teórica, desenvolver, né, uma análise sintática mais exata, mais precisa, você tem que ter a malícia de como a banca nos engana. Essa inversão não é à toa. Ela quer nos dificultar a percepção do que é verbo e do que é sujeito. Ou melhor, verbo encontramos, mas o sujeito é algo que depende de uma competência, de uma eficácia. Os picos ocorrem. Essa seria a forma correta. Na letra C, nós temos o tratam-se de situações. Aí já é a estrutura do sujeito indeterminado. Nossa, o quanto que frisamos a obrigatória aprendizagem dessas estruturas, gente. Quando nós aprendemos a voz passiva sintética, que é muito semelhante ao sujeito indeterminado, é a hora e a vez de aprender os dois juntos, emparelhando, alugam-se casas e o precisa-se de casas. Né?
a presença em prova é muito alta. Se pensarmos que uma questão desta que estamos resolvendo é uma questão recente, muito próxima do momento em que vivemos, não é uma questão. Então a chance disso estar na tua vida, numa próxima prova, é uma chance realíssima. Então nós não podemos dizer assim, professor, mas cair os dois, né? Caem. É muito favorável para a banca, né? Na letra D, aí eu diria para você prestar atenção. Segundo a OMS, é um advérbio deslocado. Deixa do lado ali, ok? Daí você entrou no verbo, deve-se, devem-se. Entrou no termo à urbanização descontrolada e ao sanitário precário. Não sei em que fase de estudos você está, mas olhar para esse A antes de urbanização e dizer que ali tem preposição mais artigo é algo sagrado nesse momento. Olhar para o AU antes de sistema e dizer que ali tem a preposição a e o artigo o, isso é sagrado neste momento. Porque sabendo que o sujeito tem núcleo e o núcleo não vem preposicionado, eu sei que urbanização e sistema sanitário preposicionados não poderão ali cumprir o papel de sujeito. Na realidade, eles são os complementos verbais, os complementos que vêm preposicionados, como vemos ali na construção, o tal do objeto indireto. E botando a frase em ordem direta, temos o descontrole da moléstia deve-se no singular à urbanização e ao sistema sanitário. Vejam como nós temos aí a regra geral, verbo deve-se no singular concordando com o núcleo do sujeito, descontrole, mas não deixe de perceber que a inversão, a intercalação de termos, né, dão uma sensação de plural. E é isso que eu tenho que aprender, a combater as armadilhas que a banca nos impõe. E a letra E é, por fim, a alternativa correta, quando usamos esse um desses grandes centros, esse que é um pronome relativo, esse que nós poderíamos trocar por o qual, retomando um e deixando o verbo no singular, convive, ou esse que até poderíamos, para testar que ele é o pronome relativo, poderíamos trocar por os quais, retomando grandes centros, levando o verbo para o plural. Essa é uma estrutura, um dos que, um desses que, uma das que. Você vai ter essa oportunidade de retomar o um ou o termo antecedente no plural, o que vai gerar dupla concordância. Convivem, aí está correto. E se tivesse aparecido convive, também estaria. Na prova, esta era a alternativa correta. Vejam que caiu na prova, regra geral, 2 vezes, mas a ordem inversa contribuiu para atrapalhar. Você viu a voz passiva sintética e também o sujeito indeterminado e uma estrutura especial que permite dupla concordância na língua portuguesa. Né? Então é óbvio que tudo isso faz parte de uma organização teórica. Regra geral. Né? Então, o que acontece na regra geral? Armadilhas, as inversões. Um dos que. Um dos que é um dos sujeitos especiais na língua portuguesa. Então você tem que ter um material didático que vá catalogando quais são as armadilhas da banca, quais são os sujeitos especiais. Né? Voz passiva sintética, sujeito indeterminado, é estrutura verbal especial. Então o material didático, né, não é um material didático pronto. Ele vai sendo construído de acordo com a sua aprendizagem. Mas vejam como nós precisamos, né, ter 3 pontos de organização. A regra geral e regras especiais. Professor, por que regras especiais? Especiais por causa do sujeito, sujeito especial, ou por causa da estrutura verbal. Nós nem vimos aí um sujeito especial com porcentagem, né, com numeral fracionário, que geram estruturas especiais. Nem vimos uma alternativa com o verbo haver. Então veja como nós temos uma riqueza teórica para consumir lá nos sujeitos especiais e nos verbos especiais. Então, comparando a concordância nominal com a concordância verbal, as duas trazem muitas semelhanças. Temos regra geral nas duas, singular, regra geral. Mas temos várias, não é que são regras especiais, mas são, né, estruturas
especiais que merecem um enfoque diferente. Não posso chegar despretensioso. Ali eu preciso estudar e dominar. Tal qual a palavra bastante lá na concordância nominal, você tem a voz passiva sintética aqui. Eu acho que a concordância verbal é mais exigente. São mais horas de estudos, mais elementos periféricos que se ajuntam aqui para aumentar a dificuldade. Né? Enquanto lá, na concordância nominal, são mais palavras ou expressões, aqui já são estruturas, né, emprestadas, por exemplo, da voz passiva, da indeterminação do sujeito, o que vai gerando um acúmulo teórico. Mas tudo é passível de organização, de estudo, de superação. Tá bem? Por isso que eu friso sempre para vocês a importância, né, de ter um material didático, fazer boas aulas e ter um caderno para ir confluindo essas informações. Né? É como se as novidades que a vida está nos trazendo, você tivesse ali uma forma de registrar organizando. Tá bem? Fechamos hoje então o nosso tema de concordância, introduzindo concordância nominal e concordância verbal, os pontos organizadores de cada uma delas. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo, voltamos para conversar, dando sequência ao conteúdo da aula. Tá bom? Um grande abraço e até um próximo encontro. Até lá!